Vamos lá, que agora estamos com uma operação um pouco alternativa. Tem o pessoal para botar. Pronto. Estamos ao vivo. Então vamos lá, valendo. Gente, primeiramente uma boa noite a você que acompanha o Portal Disparada. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo Renato Zácaro. Vim aqui mais uma vez mediar essa discussão tão importante. Já não é a primeira vez que converso com o Paulo. Hoje também estou conhecendo o Wallace com muito prazer. E nós vamos falar um pouco da Coreia do Sul e do sucesso asiático. E eu queria primeiro dar uma boa noite aos meus convidados. Primeiro, Paulo economista, um currículo extenso, eu acho que o pessoal do Espada já conhece aqui. Eu queria dar uma boa noite para o Paulo. Paulo, uma boa noite para você, meu querido. Boa noite para todos. Já sou habituê aqui do canal, um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre por que o Brasil não dá certo. Vamos ter que conversar muitas vezes, né? Porque está cada vez mais longe, né? Mas, enfim, está cada vez dando mais errado, né, Paulo? Wallace, boa noite para você, meu querido. É um prazer ter você aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua atenção. Boa noite, Renato. Eu que agradeço, cara. Para mim também é um prazer enorme. Para mim, na verdade, sempre é um prazer estar do lado do Paulo para discutir a questão da Coreia, a Ásia. E também é a primeira vez que estou falando contigo. Não no Portal Disparada, né? No Portal já vim uma vez, né? Tive o privilégio de participar já quando a gente lançou a primeira turma, as primeiras turmas. Então, sempre é um prazer estar discutindo sobre a Coreia, sobre a Ásia. E eu acho muito oportuno também, né? Eu queria explicar ao nosso espectador que a dinâmica vai ser uma coisa de bastante bate-bola. Eu gosto muito de falar com o Paulo, porque o Paulo gosta dessa dinâmica, ele faz bastante isso, e o Wallace também já deve estar habituado também com esse jeito. Então é uma coisa mais livre aqui, a gente vai conversar muito abertamente, que também é como a gente está acostumado a conversar com o nosso público do Disparada, dessa forma aberta, de uma forma mais livre. E antes de mais nada, eu queria perguntar para o Paulo, e depois o Wallace comenta, fique à vontade, por que estudar a Coreia do Sul? Qual a importância de estudar um país como esse? Por que raios estudar a Coreia do Sul, né? Quando a gente está estudando economia, foi o meu caso e também o do Wallace, todo economista brasileiro que começa a estudar desenvolvimento econômico, né? Começa a estudar por que o Brasil deu errado e por que outros países deram certo, né? E você vai estudando, vai dando aquela agonia, aquela injúria, e aí, em algum momento da sua trajetória de estudo, você bate na Coreia do Sul, não tem jeito, né? Porque a Coreia do Sul é o grande caso de sucesso de desenvolvimento econômico do século XX, da segunda metade, talvez com exceção da China. Até brinco que os economistas brasileiros que estudam desenvolvimento econômico, eles acabam se tornando grandes especialistas em Coreia do Sul, né? Porque você começa a estudar o Brasil, vê que deu tudo errado, e aí você fala, bom, então deixa eu ver a Coreia, que na Coreia deu tudo certo. Então, a gente acaba se deparando. E isso aconteceu comigo já logo no começo do meu doutorado, em 2001, 2002, eu já me dei conta que eu ia ter que estudar a Coreia para fazer essa análise comparada que a gente chama. E a Coreia, é importante dizer, antes de passar a palavra para o Wallace, que era um país bem pobre nos anos 60. A Coreia tinha 1/3 da renda per capita brasileira. Seria o equivalente do Nordeste hoje, no Brasil, das regiões mais pobres, né? O nosso amigo Ha-Joon Chang, lá de Cambridge, escreveu o Chutando a Escada. Inclusive, o Wallace está... Acho que até hoje você está em contato com ele ainda, né, Wallace? Ele estava... Tô. Ele está escrevendo um livro agora, está isolado escrevendo um livro. Né? Ah, é? Você sabe do que é o livro que ele está escrevendo? Um novo? Não? Cara, é um handbook sobre política industrial que vai ser lançado em outubro, né? Porra, legal, hein? Legal. Bela notícia aí, ó. Em primeira mão, o Wallace já antecipou aqui para o canal da Disparada. O novo livro do Ha-Joon Chang já soltou um insight aqui, que é um handbook de política industrial. Não, o Chutando a Escada é um livraço. Livraço. Eu li na faculdade e achei incrível. E ele é uma grande figura. Ele é coreano, né? Ele é amigo nosso lá das nossas idas para Cambridge. Ele conta várias histórias de Coreia e tem uma que me chama muita atenção, que ele fala que a primeira vez que ele comeu uma bala, tipo chiclete, eu acho que ele tinha uns 15, 16 anos, que um soldado americano deu para ele experimentar uma bala. Ou seja, a tamanha era a pobreza do país que não tinha nem bala, nem chiclete, nem nada. Eles viviam em condições realmente precárias. Assim, os coreanos morriam de frio, porque não tinha aquecimento nas casas, muitos morriam intoxicados com carvão, com a fumaça do carvão, porque eles faziam aquecimento precário. Os produtos que a Coreia exportava nos anos 60 eram seda, bicicleta, guarda-chuva. Eles faziam peruca com fio de cabelo humano, né, quando o país é muito pobre. Isso tem no Nordeste ainda hoje. Regiões muito pobres, as pessoas cortam o cabelo e fazem perucas e vendem, né? Então a Coreia fazia muito disso. E hoje a Coreia é uma potência tecnológica do século XXI. Briga cabeça a cabeça com os Estados Unidos, com China.
a Samsung é a maior empresa de smartphones no mundo, a Hyundai deve ser top 5 de carros, navios, você pega a LG, né? Hoje a gente olha para a Coreia, né? Eu não conhecia ainda, mas você conversa com pessoas que foram lá para Seul, as pessoas voltam abismadas, né? Com o tamanho da sofisticação, do desenvolvimento, da qualidade de vida, apesar do Parasita, do filme que ganhou o Oscar, a gente pode falar um pouquinho disso, mas houve uma explosão de qualidade de vida incrível na Coreia, um país que realmente ficou rico, a renda per capita foi a quase $40 mil. Então, o interesse disso da Coreia, que é o que a gente faz nesse curso, que a gente gravou e que o Wallace é grande especialista, ele fez doutorado em Coreia do Sul, estuda esse país há praticamente 20 anos, o interesse em estudar a Coreia é ver o que os caras fizeram lá, que eles acertaram, e o que a gente fez errado aqui, para ver se a gente aprende com eles, né? Então, esse é o espírito, né, de por que raios estudar a história de um país que está do outro lado do planeta Terra, longe do Brasil, que não tem nada a ver com o Brasil, a não ser pelo fato de ter sido um país emergente de grande sucesso, né, com uma população também grande num curto período de tempo. Wallace, conta pra gente aí por que você foi estudar a Coreia. Então, eu acho que você já contextualizou bem, Paulo, sobre o motivo de estudar a Coreia do Sul, mas tem um elemento ainda adicional, que é o espaço temporal de profunda transformação estrutural da Coreia do Sul, né? É sempre importante lembrar que a Coreia ela foi extremamente afetada pela Guerra da Coreia nos anos 50, ali, né, no início dos anos 50. Enquanto isso, quando a gente faz qualquer tipo de comparação, a gente está avançando aí com Vargas, cara, né? No período democrático do Vargas, avançando, criando a Petrobras, o BNDES. Então, o Brasil estava muito mais avançado e isso se dá até os anos 80. Né? E aí, quando chega nos anos 80, a Coreia dá um grande salto, né? Anos 80, anos 90, e o Brasil estaciona, e hoje, né, para muitos, e você e o André, né, escreveram muito bem isso no livro de você, O Brasil é uma Economia que Não Aprende, parou, estabilizou e em algumas dimensões regrediu, né? Em algumas dimensões tem regredido. Né? Então a Coreia nos ensina, né, muitas vezes, em muitas dimensões, como que se deu, por exemplo, o grande catch-up, né, o grande avanço. E mais do que nunca, eu acho que a temática sobre Coreia do Sul se torna muito mais atual pela condução da política econômica que está sendo implementada na Coreia para combater o Covid, tanto do ponto de vista de política sanitária, de saúde, como também do ponto de vista de política econômica, né? Chegar a um ponto que a OCDE fez um relatório de 160 páginas só dedicado à Coreia, né? E publicou agora em junho deste ano, exaltando o governo, a Coreia do Sul, como um grande exemplo para a economia internacional. Então, a Coreia do Sul e todos aqueles que têm interesse, por exemplo, em estudar, em pensar, em refletir sobre um projeto nacional de desenvolvimento, né, que é até um tema interessante, dado que a nossa camarada lá falou que muitos aí são nacionais desenvolvimentistas como o Bolsonaro, a experiência da Coreia nos traz essa reflexão, né? Deus me livre. Me lembrei. Aliás, vocês colocaram uma foto dela maravilhosa no portal do Genial! Não, para deixar bem claro. Não, isso foi uma das coisas mais terríveis do mundo, né? Mostra como a mídia brasileira, eu já falei isso com o Paulo anteriormente, como a mídia brasileira só serve para desinformar mesmo, né? Não tem nem o que falar. Continua lá, se perdoa te interromper, meu querido. Não, então eu queria só fazer essa introdução. Então, a Coreia, quando a gente estuda a Coreia, né, o meu grande interesse na Coreia foi porque eu estudei a economia brasileira na minha dissertação de mestrado, né, até os anos 80, porque que, por exemplo, o segundo PND no governo Geisel, ele é interrompido, ele tem, né, um processo de interrupção ali, lá para 1977, né? E nesse mesmo período, em 1970, a Coreia do Sul está lançando o terceiro plano quinquenal, que é um pouco similar, tem algumas similaridades com o segundo PND do governo Geisel no Brasil. E, posteriormente, a Coreia vem para um quarto plano quinquenal e o quinto plano quinquenal, consolidando uma estrutura produtiva, uma estrutura industrial e uma estratégia de inserção internacional extraordinária. Né? E que levantou muitos debates. Né? O que tem aí, como o Paulo falou, de estudos, né, tentando comparar a Coreia com o Brasil, ao mesmo tempo que tem uma variedade de estudo, né, uma oferta ampla, tem muitos estudos também que cometem, na minha concepção, e eu, Paulo, a gente converge sobre isso, equivocadas, sabe? Extremamente equivocadas, que distorcem de forma deliberada. Até para resumir, assim, o típico economista ortodoxo liberal brasileiro que nunca estudou nada de China e Coreia, ele fala o seguinte: é muito fácil explicar a China e Coreia. Eles se abriram a economia e adotaram o sistema capitalista e ficaram ricos.
Eles estudaram muito e ficaram ricos, né? E quando você mergulha na história desses países, o buraco é bem mais embaixo, né, Wallace? Não é tão simples quanto abrir a economia, né? Aliás, se tem uma coisa que eles não foram liberais, né? Esse é o primeiro equívoco fundamental em relação a essa ideia que se difunde sobre a Coreia do Sul, né? Uma das características eu acho que das economias asiáticas, cara, e o que a China vem fazendo mostra isso também, que é a busca pela autossuficiência, entende? Eu acho que isso é uma característica da cultura das economias asiáticas, a busca pelo fortalecimento de cadeias produtivas, né? Então, mesmo, por exemplo, uma questão mais interessante, atual, da inserção desses países nas cadeias globais de valor, né, eles não abriram e também não deixaram tudo sair sendo destruído, como, por exemplo, a economia brasileira fez pós anos 90. Isso é uma coisa interessante que eu queria falar, para aproveitar o gancho que você me deu agora, Wallace, que é o seguinte, eu queria que a gente que vocês traçassem um paralelo de até onde nós estivemos parecidos com um modelo de desenvolvimento que a Coreia adotou, e quando se dá esse rompimento, quando se dá essa disrupção brasileira que acarreta no que você mesmo acabou de pontuar, numa desindustrialização tremenda nos anos 90 e que continua até hoje, né, se perdurando, e aqui traçasse um paralelo entre esses dois casos para o nosso público entender onde foi que a gente errou, cara. Vai lá, Paulo. Deixa eu dar a minha perspectiva aqui, depois o Wallace dá dele, e vocês vão ver que elas são praticamente a mesma. Eu diria que até o final dos 70, início dos 80, os dois países seguiam num processo de desenvolvimentismo, entendido não no sentido da nossa amiga, né, mas entendida como um processo em que o Estado tem atuação fundamental para promover o desenvolvimento tecnológico nacional, o desenvolvimento tecnológico local, né? O Estado usa medidas as mais diversas para estimular e turbinar o desenvolvimento de tecnologias por empresas nacionais e a sofisticação tecnológica do sistema produtivo nacional, né? A primeira etapa desse processo é uma etapa de substituição de importações, em que o país começa a adquirir capacidades e habilidades para produzir domesticamente o que antes era importado. Aliás, todo o processo de industrialização de países pobres e emergentes, ele tem essa primeira etapa da substituição de importações. A segunda etapa, que já é um pouco mais difícil, é a etapa de exportação de manufaturados, né? Seria o passo lógico da industrialização. Tem dois tipos de industrialização. Tem a industrialização fácil, que é aquela que você deixa de importar sapato, cadeira, mesa, algumas máquinas simples e começa a produzir domesticamente. Essa é a parte da industrialização fácil. A difícil é aquela em que a sua indústria se sofistica e você começa a vender para o mundo produtos industriais, né? Então o Brasil começou a fazer um pouquinho disso no final dos 70, a Coreia também, e o Brasil parou nos 80 e a Coreia foi embora. Então a grande diferença, eu diria que se deu talvez entre os 80 e os 90, enquanto a Coreia seguiu nesse processo de industrialização focada já em exportações, e claro que a Coreia tinha um mercado interno menor do que o brasileiro, então era mais natural, né, que ela se voltasse para o mercado. O Brasil mergulhou na crise dos 80 e parou nesse processo de sofisticação produtiva ou de industrialização. E só um ponto para destacar, a minha impressão é que o Brasil meio que desistiu de ter um projeto nacional de desenvolvimento a partir dos anos 90. Né? Houve uma espécie de uma virada de 180 graus na política econômica com o FHC, uma resposta meio traumática, até parecido com o que está acontecendo agora. Né? Depois da crise da Dilma e do Lula, o Brasil entrou numas de, vamos fazer tudo o contrário. Né? Em vez da gente amadurecer, entender onde foram os erros, os acertos e dar uma resposta mais civilizada, a gente fez uma espécie de resposta de vandalismo. Né? O governo de hoje você pode ler como uma leitura vandalista, né? Uma resposta vandalista ao que aconteceu. E, num certo sentido, o FHC também foi isso, porque a gente nosso desenvolvimentismo teve vários problemas. Né? A gente desembocou numa crise hiperinflacionária nos anos 80, a gente construiu uma dívida externa enorme, então não foi sem problemas nosso desenvolvimentismo. Só que a estratégia adotada nos 90 foi uma de negação. Né? Foi uma resposta traumática. A gente negou todo o nosso desenvolvimentismo. Isso ficou célebre numa frase do Gustavo Franco. Ele falou, nós temos que desfazer 50 anos de estupidez. Essa era a frase dele. Né? O nosso projeto no governo FHC é desfazer 50 anos de estupidez do que foi feito no Brasil. E ele se referia, obviamente, à era Vargas. Né? O Pedro Malan falava que a melhor política industrial é não ter política industrial.
Então, a nossa resposta foi muito radical, muito exagerada, né, em relação ao que a gente poderia ter feito. A Coreia não foi por essa via. Ela se abriu ali, teve problemas também na crise asiática dos 90, também teve o chacoalhão dela, mas ela nunca fez um desmonte do projeto desenvolvimentista no nível que a gente fez, né, Wallace? Mas queria te ouvir sobre isso. O Paulo comentou foi o Pedro Malan que falou isso, Paulo? Você comentou? Esse era o lema dele, a melhor política industrial é não ter política industrial. Até nisso esses caras não são originais, porque em 1984 o Gary Beck era a frase dele, né? Que a melhor política industrial é não ter política industrial. Ele tomou do Gary Becker, exatamente. Nem nisso esses caras são originais, assim. Mas, assim, o Paulo fez uma explanação muito boa. Eu só queria pontuar, assim, quando a gente faz comparação, é muito arriscado, né? A gente tem que tomar muito cuidado, e é isso que a gente faz muito no curso, né, Paulo? A gente tem muito cuidado com as peculiaridades, as características de cada país, né? Então, por isso que o nosso curso, ele é bem dividido, percorrendo aí toda a trajetória histórica dos anos 50 até o período atual, explicando basicamente como é que se deu o processo de evolução da transformação da Coreia do Sul. E essa transformação, né, ela fica muito evidenciada quando a gente entende e estuda os 5 planos quinquenais na Coreia, que começa em 1962, quando o presidente Park assume. Veja, a gente está falando de um país que tem um projeto de Estado, né, que tem uma sequência lógica até chegar ao final dos anos 80 e se inserir em um processo, né, de abertura nos anos 90, muito bem já estabilizado do ponto de vista de estratégias de desenvolvimento de estruturas produtivas. Então, a gente teve aí, como o Paulo falou, similaridades, porque a Coreia ela também implementou um projeto de substituição de importações, ao contrário do que muitos teóricos ortodoxos, liberais, afirmam sobre a Coreia, né? Afirmar, dizer assim, olha, por exemplo, o que levou a Coreia a ter sucesso foi o chamado modelo export-led. Por que isso é interessante? Porque quando a gente discute o modelo export-led, tem por trás desse modelo uma economia que sempre foi aberta, um livre comércio, que nunca adotou política de subsídio, de protecionismo, e que o que, por exemplo, eu e o Paulo nós mostramos no nosso curso é que isso não é verdade, né? É uma mentira contada, que tantas vezes contada, muita gente começou a acreditar que, de fato, a Coreia foi uma economia historicamente, né, adepta ao livre comércio. Só para você ter uma ideia... Só para dar um exemplo, todas as grandes empresas coreanas hoje nasceram de ajuda do governo, de subsídio do governo. A Hyundai, a Samsung, a LG, né? Conta a verdade para a gente, Wallace. Então, em 1961, quando o presidente Park assume o poder, né, ele vai selecionar famílias sul-coreanas para criar as empresas sul-coreanas, né, que são as chamadas chaebols, né, como a Samsung, a Hyundai, a LG. Todas essas empresas, né, foram criadas pelo Estado em aliança com a burguesia nacional, que foi resultado da profunda transformação que foi ocasionada, que foi feita pelo presidente Park, que assume o poder através de um golpe em 1961, confrontando, é sempre importante dizer isso, os Estados Unidos, né? O golpe de 61, implementado pelo presidente Park, né, tem vários resquícios, várias medidas que confrontam os interesses dos Estados Unidos. Então, veja, só para concluir essa parte, muitos afirmam que a Coreia não teve, que é a similaridade, né? Algumas similaridades tem, como a substituição de importações. Inclusive, no 4º plano quinquenal, que foi implementado na Coreia em 1977 e vai até 1981, atravessa aí os anos 80, a principal frase da Coreia é promover a substituição de importações. Ou seja, se você pegar o 1º, 2º e 3º e o 4º plano, todos eles falam de substituição de importações. Então, o export-led, ele vem acompanhado dessas transformações internas de estruturas produtivas com a estratégia de inserção internacional. Só para esclarecer para a galera que o export-led é aquela ideia do crescimento liderado pelas exportações, né? Você está falando. Desculpa interromper, né? Imagina, Paulo, tem uma coisa, Paulo, que eu acho que é muito importante a gente sempre deixar claro, né? Quando a gente fala do export-led, porque as pessoas pensam assim, tá vendo, só cresce por causa das exportações. Veja, na verdade, a dinâmica econômica sempre foi liderada pelo investimento da transformação estrutural para dinamizar as exportações. Então, o que dinamizava a demanda agregada na Coreia, como também na China é o caso exemplar disso, é o investimento. As exportações seguem a reboque desse investimento,
né? Então, para as pessoas não ficarem achando, tá vendo, tem que abrir a economia. Não é bem assim. Primeiro você transforma a sua estrutura produtiva. Então, essa é uma das lições que a Coreia tem para nos dar. Primeiro vocês transformam, né? E olha que a Coreia, o Paulo já comentou isso, que já ouviu alguns asiáticos ou coreanos falar que como é que vocês fizeram? Ele falou, a gente aprendeu o que vocês fizeram e continuamos fazendo. Vocês não, vocês voltaram para trás, a gente continuou e tivemos sucesso. Pô, interessantíssimo isso, e eu queria já apontar de antemão que vocês explicassem um pouquinho para a gente desse interesse, dessa nova fase do curso de vocês, que vocês explicassem um pouquinho de onde surge essa vontade, para depois a gente poder esmiuçar um pouco mais o curso, mas eu queria que vocês fizessem uma introdução do curso para o nosso público, para o pessoal entender um pouquinho mais. Aí, o Wallace quer começar? Depois eu passo para o Paulo. Vai lá. Eu comentei inicialmente, né? A gente no nosso curso, a gente montou uma ementa, um curso que a gente faz uma trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul desde os anos 50, 60, né, até a atualidade, abordando aí questões culturais, né, abordando a questão das empresas estratégicas na Coreia do Sul, como a Chaebol, apresentando, por exemplo, o debate em torno, né, do período em que predominou o poder do presidente Park até ele ser assassinado nos anos 70. Né? Tratamos de temáticas específicas, como se deu o desenvolvimento de telecomunicações, e toda essa abordagem sobre a Coreia, nós sempre fazemos comparações e tocamos em pontos de outros países, de experiência de outros países. Inclusive tem uma aula, por exemplo, que nós discutimos a experiência do desenvolvimento do setor de telecomunicações, pegando o caso da Índia, da Coreia, da China e do Brasil. Por que a Índia e o Brasil estagnaram nos anos 80 e a China e a Coreia avançaram? Tanto é que a gente tem aí hoje no cenário econômico internacional uma Huawei, uma Samsung, né? E todo esse conflito geopolítico do interesse dos Estados Unidos com sanções contra a Huawei, né? Por consequência de eles terem desenvolvido um setor altamente intensivo, né, e importante e estratégico. Então, todas as temáticas, por exemplo, a gente tem uma aula que a gente aborda, o Paulo dá uma brilhante aula sobre o surgimento da POSCO, né, uma empresa estatal, tem aula sobre a Hyundai, tem a aula sobre o surgimento da burguesia sul-coreana, né? Como que ela é importante, elemento-chave. E como o Paulo sempre fala, que todo curso ele é dinâmico, né? Ele não é estático. Ou seja, o que significa dizer isso? Que a gente vai identificando transformações atuais e vamos aprimorando. Então, com essa finalidade, o lançamento de abrir novas turmas é justamente, né, ofertar para uma boa parte de pessoas, para que outras pessoas possam ter oportunidade de discutir isso, e incluir temáticas que estão aí na fronteira do debate. Quais são essas? Por exemplo, a questão da indústria naval na China, que está surgindo com muita força, e a Coreia tem um histórico forte na indústria naval, como o Paulo falou no início. O investimento na indústria aeroespacial e a relação com o setor de telecomunicações entre Coreia, China e Japão, né? É um outro ponto que a gente vai gravar uma outra aula. O acirramento entre Japão e Coreia dos conflitos agora recente, né? Porque a Coreia foi convidada para entrar no G7, o Japão tentou barrar isso, e aí eu explico, né, por que isso acontece, quais são as consequências. O New Deal coreano, que tem sido aí um tema de amplo debate, e uma aula que a gente vai ter o privilégio, né, da generosidade do Elias Jabor de falar sobre a Coreia do Norte. Então, aí a ideia da gente lançar novamente o curso para novas turmas, primeiro, convidar mais pessoas para ter essa experiência de debater a Coreia, de discutir estratégias nacionais de desenvolvimento, entender, né, por que a Coreia teve sucesso e, ao mesmo tempo, né, lançar novas aulas, novas temáticas que estão na fronteira do debate. E acho que tem uma questão também que eu queria complementar, assim, primeiro que a história da Coreia é uma história fantástica, né? Eu que estudei, o Alex estudou, assim, para quem estudou, não tem como você ficar fascinado pela história do país, porque realmente é um caso de transformação muito incrível, né? Então, para quem gosta dessa seara de economia, de geografia, de história, de política, a Coreia é um prato cheio, assim, ela é a segunda metade do século XX na Coreia é um passeio pelo mundo, até porque ela estava no epicentro da briga de Estados Unidos com China, com guerra do Vietnã, com guerra da Coreia, mudança do eixo das disputas geopolíticas. Então, a Coreia é meio que simbólica, assim, da segunda metade do século XX. Até curioso, porque, por exemplo, se você vai lá em Washington, né, no mall, né, onde tem todos aqueles monumentos e tudo mais,
tem um monumento lá do Korean War. Veja você, Wallace, como a Guerra da Coreia é importante. Tem a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, e aí todos os outros monumentos que são adorados nos Estados Unidos. Então, a própria Coreia tem um espaço, né, vamos dizer assim, dedicado em Washington para que os americanos se lembrem do que foi a Guerra da Coreia, para se ver qual é a importância da Coreia. Então, assim, por si só, já valeria fazer um curso para mostrar para as pessoas um pouco disso, né? A gente leu 558 livros sobre Coreia, sobre a história da Coreia, e o legal é que no curso a gente mostra isso em 20, 30 horas de aula, a gente mostra isso de maneira resumida, simples, fácil, didática, não precisa ser economista, fora o que a gente se diverte fazendo as aulas e o que eu aprendo com o Wallace. Agora, o segundo ponto, que esse eu acho que talvez seja mais importante ainda, Renato, é combater o preconceito que existe no Brasil, assim, até candidatos políticos falando um nível de ignorância que dá vergonha, assim, de que a Coreia é o grande exemplo de liberalização, né? Então, um dos objetivos do curso é combater essa ideia simplista de que a Coreia se desenvolveu porque ela investiu em educação, porque ela abriu a economia e porque ela privatizou tudo, né? Que é uma leitura simplista e quase ridícula do que aconteceu na Coreia, né? Basta lembrar que uma das principais produtoras de aço da Coreia até hoje, que é a top 5 do mundo, que é a POSCO, foi uma empresa estatal criada pelo General Park, né? E ficou estatal durante muitos anos, né? Basta lembrar que as multinacionais tiveram muita dificuldade de entrar na Coreia do Sul, porque o próprio General Park não deixava as multinacionais ganharem espaço e ganharem mercado. Ele ajudava as empresas domésticas. A gente pode entender que a Hyundai é uma Gurgel sul-coreana. A diferença é que aqui a gente não teve o General Park. Lá, a Gurgel sul-coreana deu certo. Por quê? Porque o Estado coreano promoveu a Gurgel à Hyundai, né? Mais um exemplo. O papel dos bancos públicos, o financiamento público foi fundamental na Coreia do Sul para financiar as empresas, né? A ideia de que eles simplesmente abriram a economia é completamente simplista e inocente. Então, no curso a gente vai mergulhando nisso de maneira detalhada, de maneira aprofundada, para mostrar que a realidade coreana, né, do processo de desenvolvimento da Coreia, está muito longe de ser essa caricatura do abrir a economia, privatizar mais e investir em educação, que é o que tenta se vender para o Brasil até hoje, né? Como se isso fosse levar a gente para algum lugar, né? Exatamente. A gente vai abordar agora. Eu peguei um pouquinho do expediente do curso de vocês. Eu queria que a gente abordasse um pouquinho para a gente dar uma prévia para o pessoal disparada, para o pessoal depois ir lá. Peço desculpa aí para o nosso ouvinte, que os cachorros aqui de onde eu estou não eles querem participar. Eles querem participar do debate de Coreia. Querem participar. Mas vamos lá. Ó, o primeiro ponto que eu queria que vocês falassem um pouquinho era do New Deal coreano, que eu acho que é uma pauta que a gente sempre volta, os países com essa denominação de New Deal e tudo mais, e eu queria que que vocês falassem um pouquinho mais do New Deal coreano, e se depois pudessem também falar um pouquinho das privatizações. Esse ponto, para mim, é importante para deixar claro em quais moldes foram feitos e mais ou menos assim, para a gente poder entender melhor. Quem quiser responder primeiro. Eu vou lá. Então, eu acho que o New Deal ele já envolve todas essas duas questões que você está colocando. Porque, assim, na Coreia, eu acho que essa questão das privatizações não pesou tanto e nem pesa tanto, né? O que eu acho que o New Deal, para a gente entender o papel e a relevância do New Deal, Paulo até um dia desse comentou que achava que eu era filho do presidente Moon, porque eu fico só exaltando toda hora o cara, entendeu? O presidente Moon é o novo presidente da Coreia e eu suspeito que o Wallace é um agente infiltrado dele aqui no Brasil para fazer propaganda do programa de governo dele. A galera que me acompanha no Twitter e também o pessoal que a gente participa de um grupo, né, do WhatsApp. Então, toda hora eu tô falando do cara, entendeu? Eu falo, pô, o cara é muito top, entendeu? Eu até falei, um dia que a cidadã lá, né, falou que o Bolsonaro era nacional desenvolvimentista, eu falei, esse nacional desenvolvimentista é isso aqui, rapaz, entendeu? O cara pegou, criou um fundo... O cara tá fazendo uma política extraordinária, mas por que ela é importante na trajetória recente da Coreia? Porque, veja, a Coreia do Sul cometeu um erro que o Brasil cometeu no início dos anos 90, que foi entrar nessa onda de liberalização comercial e financeira de forma desordenada. Veja, eu não condeno e nem estou aqui criticando o processo de abertura, porque é importante
a forma de inserção internacional, mas ela não pode ser feita de forma desordenada, sem estratégia de inserção. Então, a Coreia do Sul, no intuito de entrar na OCDE, no início dos anos 90, implementou várias reformas, né, de liberalização financeira e comercial, que fez com que a Coreia abandonasse a sua tradição e sua trajetória de desenvolvimento estratégico, e ficou subordinada a uma dinâmica de ciclo internacional, principalmente de fluxo de capital de curto prazo, que a gente chama, né, de capital especulativo, que vai resultar, Renato, na crise de 97, né, na crise de 1997, a crise da Ásia. E aí os espertões do mercado e os espertões liberais foram logo colocando a culpa na Chaibol, né, dizendo assim, olha, a culpa da crise da Coreia é a Chaibol. No capitalismo de compadres, né, que aqui no Brasil ficou muito famosa como uma crítica ao BNDES, né? O Chaibol seria um capitalismo de compadre, né? Isso. O Chaibol são essas empresas coreanas que são fortemente aliadas ao Estado, né? É aquela coisa, a Coreia sem Chaibol não existe. Como também o Chaibol sem a Coreia, sem o Estado, também não existe. É uma relação ali, sabe, de como se a gente pudesse dizer de almas gêmeas, cara. Entende? É simbiótico, simbiótico. O sul-coreano tem orgulho da Chaibol. O sonho dos jovens sul-coreanos é entrar nas universidades públicas, as top 10, e depois ir para a Chaibol. É uma forte competição. Então, veja, quando a Coreia implementa esse modelo, veja que o Chang mostra muito isso, o Daniel Roderick também mostra muito isso, né? A própria, se quiser, a Mariana Mazzucato, né? Mazzucato. Eu tenho lido muitas coisas dela, essa ideia que ela fala de... E agora que me caiu essa ficha de fazer live, porque a nossa cabeça não para e a gente continua aprendendo, né? Mas ela tem um conceito-chave que ela chama de relação simbiótica Estado-mercado, para que o mercado tome mais risco com a ajuda do Estado e a sociedade como um todo avance. Então, os Chaibols, na verdade, são um belíssimo exemplo dessa simbiose mercado-Estado, né? Que resulta em um progresso tecnológico absurdo. Né? O que você acha dessa ideia? Eu acho genial. Eu já tinha lido, né? Já tinha visto isso, inclusive até participei de uma banca de tese de doutorado que o aluno que apresentou usa muito esse conceito. Né? E foi bem lembrado. Essa coisa a gente mas ele aplica Mazzucato para Chaibol especificamente? Sim, não, mas ele não trata da Coreia, ele está tratando de uma economia, da economia brasileira, né, da formação dos parques nacionais da economia brasileira, né, dos parques tecnológicos, e aí ele adota esse conceito para fazer algumas análises de política, né, de formação de parques tecnológicos, entendeu? Então eu achei bem interessante. Né? Mas, veja, a Coreia, então, ela abandona a sua trajetória. O que vai acontecer com a Coreia? Uma crise, né? Veja, para você ter uma ideia, é a maior crise, o impacto da crise da Ásia de 1997 foi de menos 5,1%. Foi um impacto maior do que a guerra da Coreia, em termos de PIB, entende? O impacto foi forte. E os sul-coreanos ficaram muito abatidos com aquela crise. Foi a única grande crise verdadeira da Coreia desde o pós-guerra, né? Sim. Só que aí eles acordaram, negaram as orientações do Fundo Monetário Internacional e flexibilizaram a política. Tanto é que logo depois da crise, da queda de 1998, eles têm um salto, isso que é um V, né, cara, de verdade, que é de 11,5%. Os caras crescem logo depois 11,5%. É extraordinário. Só que veja, olha o Brasil que ridículo. Desculpa eu estar te interrompendo toda hora, que eu começo a pensar no Brasil, vai me dando mais da raiva, né? O Brasil até hoje está 11% abaixo de 2014, passados 6 anos. Lá os caras em 2 anos já estavam acima do nível pré-crise, né, Wallace? Mas desculpa, vai lá, não vou te interromper mais. Imagina, só que qual foi o problema? Porque o país perdeu a lógica e a dinâmica do desenvolvimentismo seguindo um receituário mais monetarista. Isso o Chang, a hipótese do Chang, que eu também compartilho. Né? O sistema financeiro sul-coreano passou a ser um sistema financeiro de curto prazo, de uma dinâmica especulativa muito similar ao que aconteceu aqui no Brasil. Né? E aí a trajetória de crescimento começou a cair muito, para 2%, para 3%. E qual é a gravidade disso? Que várias reformas trabalhistas foram feitas na Coreia, alterações na legislação trabalhista. E o resultado disso? Aumento do desemprego, um desemprego entre jovens muito alto, que chega a 27%, e o número
o número do self-employment, né, ou dos autônomos, chegou a 38%, cara, da economia. É algo assustador, porque diante de uma crise, esses autônomos estão na vulnerabilidade. Por exemplo, o Paulo citou lá no início, o filme Parasitas é resultado dessa tragédia social que a Coreia viveu porque foi liberar sua economia. Então, o que o presidente Moon fez? Já entrando no New Deal, eu só queria contextualizar, Renato, para entender por que ele é importante. O presidente Moon, ele concorreu à eleição em 2002 e perdeu para Park Geun-hye, né, que foi a filha do presidente Park, que foi o presidente mais longínquo da Coreia. Ela sofreu impeachment por causa da relação. Que aí eu até hoje estranho muito ela ter caído por causa das denúncias de corrupção. Eu acredito que o problema dela foi que ela se elegeu com agenda e foi tentar fazer outra, igual a Dilma fez aqui em 2014, entendeu? E aí contrariou a sociedade. Mas ela supostamente teria sido eleita com uma agenda mais desenvolvimentista, é isso? Isso, tinha uma agenda... E virou para uma política mais liberal. Perfeito. E eu também acho, Paulo, que também tinha um saudosismo muito grande, né, em relação ao presidente pai dela, Park. né? Do pai dela, né? Claro. Pesou muito aquela trajetória de elevado crescimento, porque uma coisa que é diferente muito da ditadura militar aqui no Brasil, que lá não houve repressão salarial. Houve repressão aos movimentos sindicais na ditadura, mas não teve a política de empobrecimento da classe trabalhadora como aqui teve. Né? Aquela política salarial implementada no regime militar através da circular número 10, lá com Castelo Branco, que depois foi prolongada até os anos 80, na Coreia não teve isso. Né? Na Coreia não teve. A gente chama a atenção desse ponto no nosso curso. Então, o presidente Moon perdeu a eleição em 2012 e ele volta e ganha a eleição em 2017, depois do impeachment. Com qual agenda? Aumentar o salário dos trabalhadores, criar emprego e fortalecer a estrutura nacional produtiva. Eu até prometi para o Paulo escrever um textozinho para o blog falando sobre o nacional desenvolvimentismo do presidente Moon. Eles tiveram o presidente certo na hora certa, a gente teve o presidente errado na hora errada. Porque aí, Renato, só falando agora do New Deal, o que é que ele fez logo quando surgiu a crise? Ele anunciou um projeto, né, de um investimento de 160 trilhões de wons, que equivale aí a quase 135 bilhões de dólares, focando na economia digital, no crescimento sustentável e na criação de emprego. O objetivo é criar 1.900.000 empregos na Coreia nesse espaço de tempo. E quem cria emprego na Coreia hoje, quem está fazendo isso é o Estado, e as empresas que criam empregos através do New Deal é subsidiada pelo Estado. Então, para o Brasil, mais nada, é um momento oportuno para a gente olhar para a Coreia, as pessoas que estão assistindo, fazer o curso e ver como que isso funciona na Coreia, para a gente refletir o Brasil, entendeu? E, pô, só fazer um comentário que eu achei interessante para a gente comparar mais uma vez com o Brasil, né? No momento de crise, eles optam por maior investimento do Estado em tecnologia, o Estado presente ali para garantir o que vocês estão falando anteriormente. Essa parceria a gente sabe, ninguém aqui está defendendo que o Estado vai empregar todo mundo, não é esse papo, porque às vezes as pessoas vulgarizam o debate a um ponto e é complicado. Mas o que a gente quer dizer é que, olha, no momento de crise, o Estado toma as rédeas do negócio e funciona, evidentemente, empiricamente funciona. E aqui no Brasil, quando a gente está em crise, o Estado tira o pé, aí a crise vira um amontoado de coisa gigantesca que ninguém consegue sair, a gente fica nessa recessão eterna, como o Paulo já falou. Quer dizer, é triste a gente ver a nossa situação e ainda observar com países que deram certo. Nos dá uma sensação de que a gente está errado e dando murro em ponta de faca, né? Que é uma coisa que... E o Estado, assim, e a explicação, isso que você falou aí de maneira brilhante, a explicação é bem simples. No momento de crise, a iniciativa privada não quer tomar risco. Tudo que a iniciativa privada não quer fazer na crise é tomar risco. Ela quer ficar quietinha, ela vira um gatinho amedrontado se escondendo embaixo do sofá. É isso que é a iniciativa privada na crise. Então, quem tem coragem de tomar risco na crise é o Estado. Então, ele pode tomar risco fazendo investimentos em tecnologia, promovendo energias verdes ou estimulando emprego, coisas que a iniciativa privada até poderia fazer no momento de expansão econômica, mas certamente no momento de crise não vai fazer. E o que nos leva novamente à ideia de complementariedade entre o Estado e a iniciativa privada, entre essa simbiose. Pega o caso brasileiro também, um belo exemplo. A maior taxa de investimento privado sobre PIB no Brasil, quando foi nos últimos 20 anos, foi em 2012, 2013, quando supostamente o Estado era o protagonista da economia brasileira, não é isso que é a acusação que se faz ao Lula e à Dilma,
que o Estado foi protagonista, que a gente precisa agora de mais Brasil e menos Brasília. Pois bem, o que aconteceu agora? O investimento privado despencou. A gente está na mínima histórica de investimento privado sobre o PIB. Então, a gente tirou o Estado, né, desde 2015 até hoje, o Estado está se retirando da economia, o BNDES, a Petrobras vendendo as suas partes, etc, etc. E o que aconteceu? Ao contrário do que se imaginava, ou o que eu e o Wallace imaginávamos, o investimento privado brasileiro despencou, ele não aumentou, né? Então, essa é a dificuldade do Brasil, de entender que o Estado, ele não é problema, ele é a solução. Esse é o ponto. Enquanto a gente não entender que o Estado é solução e não problema, a gente vai ficar dando esse murro em ponta de faca aí que você falou, Renato. Não, e é uma coisa curiosa, porque se a gente observar, cada vez que algum país dá certo, como a Coreia do Sul, eles tentam inventar um receituário liberal para implementar em outros lugares. Então, quer dizer, deu certo em tal lugar. Aí os caras fazem toda uma plataforma de desenvolvimento, com planejamento, tudo bonitinho. Mas aí o que fica é privatização. E aí, então, funcionou por causa da privatização. E aí fica nessa eterna coisa. Isso é interessante, sabe por quê? Porque o presidente Moon é fortemente atacado pela imprensa sul-coreana, né? Fortemente atacado. E, por exemplo, antes da crise do Covid, a imprensa dizia que o baixo investimento na Coreia do Sul, no governo dele, do presidente Moon, era resultado dessa política dele de ficar dando aumento do salário acima da inflação para a classe trabalhadora e o aumento do investimento público. E de devolver para os trabalhadores direitos trabalhistas, né? Eu até o ano passado comentei com o Paulo, né, que eu fui para a Coreia, participei até de greve, cara. Me meti numa greve lá, me meti no movimento sindical. Ele tomou pinga Cara, tomei, lá, óbvio. É o Sugu. Tomei cachaça, entendeu? A bebida do trabalhador. Tomou cachaça e foi pro meio da greve. Só que eles são muito organizados, né? Então, o movimento sindical deles, eles dão um negocinho pra gente sentar, para não ficar sentado no chão, tem camiseta, tem tudo organizado, é um negócio impressionante. Mas veja que é um negócio, cara, eles são muito organizados. É tão organizado que chega uma hora que fica chato o negócio, né? Eu falei, pô, tá não é o carnaval da Bahia, né, Wallace? Não, o que é isso? Falta um temperinho nosso, né? Eu queria mostrar como que a grande imprensa e o mercado, eles agem de forma muito homogênea no Brasil e no mundo, né? Porque eles começaram a acusar isso. Quando surgiu a crise, né, eles começaram a mostrar, e veja, eles negligenciam, eles ignoram que um dos elementos hoje fundamentais para o crescimento da Coreia é o mercado externo. 40% da demanda agregada hoje é o mercado externo, em particular, 25% é a China. Então, com a China, que desacelerou seu crescimento econômico de 10% para 6%, aí, né, é óbvio que reduziu um pouco da demanda por produtos sul-coreanos. E também a China implementa um projeto de substituição de importações, fortalece suas estruturas produtivas, que obviamente vai impactar, né, na Coreia do Sul. Aí, essa mesma realidade está acontecendo agora. Veja só, a Coreia do Sul, com a crise, no segundo trimestre, teve uma taxa negativa de crescimento de menos 0,3%. Foi uma das menores taxas assim no mundo, né? A China cresceu no segundo trimestre 11,5%, né? A Coreia caiu menos 3,5%. Depois você pega tudo acima de 10%, 9%, como é o caso do Brasil. Aí veja o que é interessante, para a gente ver o impacto do New Deal. Mesmo com o PIB caindo menos 3,3% no segundo trimestre, a taxa de desemprego caiu, né, de 4,5% em maio para 3,1%. Imagina, no meio da crise, os caras estão com desemprego de 3%. E eles ficam tristes com essa taxa de desemprego e acham que é uma crise absurda, entende? Eu converso com alguns sul-coreanos que moram lá, e aí eu falei, e aí, como é que tá? A gente tá meio triste, abatido, o desemprego tá alto, 3,1%. Porra, 15%. Aqui é 15% se você não contar o subemprego, né? E se pegar o desalento, vai para 18%, 19%. Então, veja, por que isso acontece? Porque internamente no mercado está tendo dinamismo. O que limita o maior impacto do New Deal é justamente o cenário internacional de crise. Uhum. Tanto é que a OCDE, como eu falei inicialmente, publicou um relatório com o seguinte título: a Coreia do Sul é uma estrela em ascensão por causa do New Deal. E exalta. Mas a imprensa, por que eu quis só citar isso? Para mostrar que a imprensa no Brasil também, né, quando está falando de política econômica, como o Paulo citou, que acusa os governos do PT de intervencionismo, que chama o BNDES de responsável no período de caixa preta, enfim, feito um monte de coisa para tentar, né, desvirtuar a lógica de um desenvolvimento de um projeto nacional com um protagonismo maior do Estado.
distorce fatos. E distorce de forma deliberada. Aqui na Coreia e em qualquer parte do mundo. O que cabe a nós? Né? É identificar a realidade e mostrar para as pessoas. Então, no nosso curso, a gente tenta mostrar esse lado, para que as pessoas vejam como que um projeto nacional, como um governo responsável, ele é essencial para o desenvolvimento. Aliás, eu recebi um comentário de um aluno do nosso curso de China com o Elias, de uma aluna até, e ela fala assim, cara, o que vocês mostram nesse curso é impressionante, porque isso daqui é totalmente contrário a tudo que a gente ouve sobre China na imprensa. Quer dizer, a história que se conta na imprensa, a narrativa, né, que se coloca sobre China, sobre Coreia, é um negócio completamente estapafúrdio, e é feito por pessoas que não conhecem a história do país, que não conhecem a economia do país, que não conhecem nada do país. É um negócio até meio vergonha alheia, né, Wallace? O nível de ignorância dessas pessoas e a capacidade que elas têm de construir narrativas ridículas, né? E as pessoas falam isso na maior cara de pau, sabe, Paulo? Muitas vezes com um ar de prepotência, falando de um determinado país. Aí a primeira coisa que fala, eu escrevi algo sobre isso. Beleza, você pode escrever o que você quiser. Se é fato ou não, entende? Aí eu sempre gosto de usar... Né? Eu sempre gosto de usar a Alice Armstrong, viu, Renato? Que é uma das maiores referências sobre a Coreia, né? Sobre a Ásia. Que ela diz assim, olha, a interpretação liberal sobre a Ásia e a Coreia, em particular, não passa de uma nota de rodapé. E pior, equivocada. Entende? Não, é impressionante a cara de pau. E uma coisa que é o seguinte, esse pessoal tá deseducando o nosso povo, né, cara? É esse pessoal que tem acesso à mídia. Então, às vezes, até o pessoal aqui no Disparada fala, mas vocês vivem falando dessa questão de desenvolvimento, falando da questão asiática e tal. A gente fala porque ninguém fala. A gente tem que falar pra caramba, porque não tem. É uma coisa que, assim, aí até mesmo a esquerda, dita esquerda progressista, tem sempre nome toques, porque essa relação da Ásia é uma outra cultura, né? Então, você vê que é uma questão um pouco diferente. E é importante, então, e só pegando esse gancho que você me falou aqui, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da China, trocando de assunto rapidamente, mas era importante para a gente não perder o fio da meada, da questão da competição chinesa, da questão da aeroespacial, da indústria naval. Eu queria que vocês falassem um pouquinho em relação a isso, da competição chinesa e etc. Paulo, quer começar, Paulo? Começa aí. Paulo, começa você, Paulo. Estou falando um pouquinho A China agora. é engraçado, porque a China ela era menor do que a Coreia do Sul. Né? Há 20 anos, 30 anos atrás, até mesmo você pegar nos anos 90, o progresso coreano era inquestionável, né? E muito superior ao que estava acontecendo na China. A China começou a embalar no final dos 90, início dos 2000, só que com uma grande diferença, que a China tem um mercado interno, um mercado consumidor, absurdamente maior que o da Coreia, né? Então a China ela é uma espécie de Coreia para o resto do mundo, numa proporção muito maior, e tem um mercado interno gigantesco, né? Então ela era um dragãozinho que a Coreia achava graça e via, e agora ela virou um dragão gigante. Então a China era filha da Coreia, agora ela é pai da Coreia. Então inverteu um pouco, né? A posição ali inverteu, e os coreanos estão meio desconfortáveis, porque a relação, vamos dizer assim, tradicional de aliança dos coreanos era com os Estados Unidos. Só que agora, como o pai dele está brigando com o outro pai, né, tinha o pai e o padrasto, agora eles não sabem muito bem o que fazer, porque a China está dando um dá ou desce para a Coreia. Falar, veja bem aí o que você quer fazer, porque 25% das suas exportações vem para a China. Então pensa bem se você vai querer brigar com a gente ou com os Estados Unidos, né? Eu acho que é mais ou menos esse o contexto, né, Wallace? Pegando alguns setores, por exemplo, na construção naval, né? A China tem uma empresa que é estatal, a China State Shipbuilding Corp, né? Que é uma empresa, uma construtora naval do país, que nesse ano, né, bateu o recorde de encomendas de navios, ultrapassou a principal concorrente dela, que é a Hyundai, né, que é uma construtora também de navios. Então, veja, a China está pegando setores como, por exemplo, a Huawei, né, que vem a Huawei, agora, né, o Paulo até postou isso no Twitter dele no mês passado. Huawei, eu aprendi no videozinho do YouTube que me mandaram como falar o nome de empresa chinesa. Huawei, beleza. Huawei. Então, a Huawei, por exemplo, cara, ultrapassou a Samsung como maior vendedora de smartphone no mundo. E aí tem um ponto já bateu, que aí... Já bateu esse ano? Já bateu. Já bateu, já.
Já bateu. E aí que está o ponto que eu acho que a Coreia, ao mesmo tempo, Paulo, que se incomoda com a China, ela tem que pensar muito no que vai fazer. Porque, veja, a Huawei, né, na pronúncia correta... Cara, o curso inteiro de China, eu passo tentando falar o nome dessa maldita empresa durante 2 meses. Aí no final do curso que me mandaram o truque é você falar Hua, depois você fala Huawei. Show. Peguei. Huawei. Vai demorar 1 mês para você se acostumar. Foi o que me tomou. Pronto. Huawei. Mas aí, qual que é o lance? Que a Huawei, cara, ultrapassa a Samsung como maior vendedor de smartphone só com o mercado interno. Os caras representam hoje 18,5% da população mundial e eu até postei isso no meu Twitter, com fortalecimento do mercado interno, com distribuição de renda, com crescimento de renda em todos os quintis. Né? Eu peguei um dado da China e mostrei lá no meu de como que o mercado interno chinês é o elemento mais estratégico. Por exemplo, no setor de telecomunicações, numa aula que a gente faz, Renato, a gente mostra como que a China utiliza o mercado interno para formar joint ventures com transferência tecnológica. Ou vai, ou então está fora, não fica. E por que eu acho que para a Samsung é um problema? Assim? Porque se ela for para o enfrentamento com a Huawei, né, ela corre o risco de perder o mercado interno chinês. Então, é melhor ir para um processo de cooperação com a China e continuar explorando o mercado interno do que ir para um conflito. Tanto é que hoje, eu até coloquei no meu Twitter, né, que a Samsung e outras empresas estão tentando convencer os Estados Unidos a suspender as sanções para liberar que essas empresas continuem vendendo para a Huawei, entende? Então, veja, ao mesmo tempo que tem alguns setores que eles disputam, porque antes, né, tem uma coisa interessante, né, que nas aulas que a gente fez, aí eu vou até retomar isso depois, a Coreia estava ali em muita disputa com Taiwan, né, e hoje a disputa da Coreia em muitos setores, como por exemplo a indústria naval, é com a China, né, é com a China, e tanto é que essa disputa da Coreia, que a Coreia nesse mês agora, no mês passado, fez um investimento forte em inovação para desenvolver seu satélite militar. Foi o primeiro satélite militar, né, que foi lançado pela Coreia. E veja a proporção do negócio. Foi o primeiro, e só em ser o primeiro, a Coreia já está entre os 10 países com maior investimento na indústria aeroespacial no mundo. Né? A China também vai no mesmo caminho, cara. Sabe? A China tem um projeto aeroespacial, o National Star Aerospace, né, que tem uma escala extraordinária. E o Japão também... Eu acho que já está operando, porque justamente a ambição dos chineses é ter o próprio sistema de GPS deles, né? Esse sistema de GPS que a gente usa... Por exemplo, todo mundo lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe onde você está, porque você usa um smartphone que tem um GPS, só que o GPS passa nos satélites americanos. Então, os Estados Unidos ele é o olho do mundo. Agora os chineses falaram, não, peraí, aqui não. A gente vai ter o nosso próprio sistema de GPS, porque a gente quer ter o nosso próprio sistema de geoposicionamento global, sem que os americanos saibam aonde a gente está. Só que para fazer um sistema desses é caríssimo, porque você tem que ter uma rede de satélites capaz, né, de geolocalizar todas essas coisas. Que a última notícia que eu vi é que os chineses já fizeram e já está pronto isso daí, e me parece que está funcionando. Agora, o Japão eu estou meio por fora. Os caras já lançaram novos satélites que são executados por inteligência artificial, o National Star Aerospace chinês, entendeu? Então os caras estão correndo a mil luz, e o Japão também está nessa pegada, no investimento na indústria aeroespacial, tentando aí, a última notícia que eu vi do Japão é que eles estão tentando reduzir a dependência em relação aos Estados Unidos nesse setor militar. Né? E aí eu vi uma entrevista, cara, do primeiro-ministro que renunciou agora, né? Que é emblemático. Você, na sua televisão, só passa a notícia da Ásia, né? Porque você me manda todo dia de manhã o jornal do Asian Times. Né? É isso que eu ia falar agora. Que jornal é esse que ele assiste? Para eu poder assinar também, porque meu jornal não passa nada disso, pô. Cara, a minha vida é função disso, né? Depois que eu... Mas tem o South Asian lá, qual que é o que você manda, que é o Asian News? Eu mando o Caixin, que é o chinês, né? O Caixin, o Asian Times, né? O Asian Times, o Caixin, e tem o Nikkei também, né? Que é bacana. Tem na Coreia, legal, o japonês. Né? O Nikkei é bacana. E tem também o da Coreia, né? Que é o Herald e o Korea Times, né?
Mas aí tem que sempre tomar cuidado, né, cara? Porque você lê essas coisas é como você lê a imprensa brasileira. Você lê e saber filtrar aquilo ali, né? Então, só para terminar essa questão da indústria, dessa competição, o Japão, o primeiro-ministro, na primeira entrevista que ele deu no início da crise, perguntaram, a primeira pergunta foi: qual é o grande aprendizado da crise do Covid? Ele falou que nós precisamos fortalecer a nossa indústria nacional e diminuir a dependência externa. Entende? Imagina para um japonês estar falando isso. Um japonês está falando isso, imagina. Pô, e só queria pegar esse gancho do Japão rapidinho, Alex, só para você poder também explicar para o nosso público aí. É uma questão histórica, né? O Japão com a Coreia é uma coisa complicada, é uma relação já conflituosa há muito tempo. E eu queria que você, já falando nesse assunto do Japão, já traçasse também esse conflito, porque, como você sabe que há um déficit de aprendizado no Brasil da questão asiática, e só dar um panorama para o nosso público de como que funciona esse conflito, de como ele se localiza, hoje em dia, o desdobramento dele de hoje em dia, só para o nosso público entender um pouco mais. Aproveitar já. Ali todo mundo briga com todo mundo. Já fala como é que é a briga da China com o Japão com a Coreia, porque do jeito que a gente fala, parece que todo mundo é amigo, é parceiro, é aliado, mas na verdade é uma pancadaria do cão lá, né, Wallace? Quando a gente lançou, Renato, né, que a abertura dessas novas vagas, ontem uma aluna nossa, né, uma aluna nossa não, né, uma pessoa que faz o nosso curso, é coreana, ela é nativa mesmo, ela está no Brasil fazendo mestrado, na USP. Né? Ela mandou e-mail, não sei se o Paulo chegou a ver o e-mail dela, eu respondi. Ela falou assim, olha, eu estou gostando muito e tal, mas estou preocupado com essa aula do Japão, porque estão fazendo muito revisionismo. Aí eu respondi, eu falei, óbvio que eu estou do lado da Coreia, né, nessa história. Não vou fazer revisionismo nenhum, porque existe, de fato, na literatura, um revisionismo tentando colocar a Coreia como malzinho na história. E veja, se você for ao Museu da Coreia, o Museu da Guerra da Coreia, cara, é impressionante. Eu acho que foi o maior museu que eu já fui na minha vida, assim, né? Olha que eu já fui a alguns museus, né? Mas o Museu da Guerra da Coreia é algo extraordinário. É algo extraordinário. E mostra muito, eles fazem muita questão de mostrar toda a trajetória de conflito com o Japão e as consequências da colonização e da submissão aos japoneses. Porque é uma relação delicada. Né? Foi humilhante, né? O Park Chung, ele via a humilhação que os coreanos sofreram, né? Tanto é que muitos autores colocam que essa humilhação, né, passada pela colonização japonesa fez com que os sul-coreanos criassem um sentimento de superação muito forte, e eles têm essa característica, né, que faz parte da característica confuciana, de superação, de disciplina, de objetivo, de alcançar ali uma profunda transformação e independência. Então, óbvio, tem aprendizados que a Coreia teve com o Japão? Tem. O Saibo, por exemplo, é um deles, né, que viu os Zaibatsus no Japão e criou esse mesmo modelo. Agora, esse conflito mais recente, ele foi resultado, né, porque a Coreia, né, fez um anúncio criticando os Estados Unidos nas sanções em relação à China, né? E aí, com isso, os Estados Unidos, querendo cooptar a Coreia, essa é a minha interpretação, convida a Coreia para participar do G7. O Japão foi lá e falou que era contra. Por quê? Porque o judiciário, as cortes sul-coreanas, vem implementando multas a todas as empresas japonesas a pagarem por conta do processo de colonização, de exploração de mão de obra, escravidão, por exploração sexual das sul-coreanas, pelas humilhações aos coreanos. A Mitsubishi, por exemplo, se recusou a pagar, recorreu, eles foram lá e bloquearam bens das empresas japonesas. Os caras bloquearam bens. Chegou nesse nível? Chegou nesse nível, Paulo. Chegou nesse nível. Aí o que o Japão está fazendo para tentar boicotar a Coreia? A Coreia depende, embora veja a participação das importações do Japão na pauta importadora da Coreia em torno de 9%, 8%, 5%, sendo mais exato, 5, alguma coisa. É pouco, mas só que são produtos essenciais para o funcionamento da indústria eletroeletrônica. O coração Samsung, tecnológico, né? O coração tecnológico vem do Japão ainda, né? Isso. Aí os caras começaram a boicotar, ou seja, é um conflito histórico que se acirra dentro de uma conjuntura, né? Em que a Coreia tenta, porque o presidente Moon prometeu isso na campanha, em rever isso, porque foi um defensor, né, do processo de democratização, ele foi um advogado de direitos humanos, sempre foi um defensor da classe trabalhadora, né? Então, ele era uma das questões. Uma outra questão delicada, você vê como que é isso, né, cara? Veja que é o orgulho sul-coreano e como é que funciona isso.
ele é um defensor da retomada de relações com a Coreia do Norte, né? Por causa disso, a população sul-coreana reprova o governo dele. É mesmo, cara? Eles não aceitam isso, cara. Eles querem que um presidente com um discurso duro em relação à Coreia do Norte, né? Mas ele é um cara mais democrático nesse sentido, né? E ele teve que lá, né? Ele visitou recentemente, não foi? Visitou e mantém conversas constantes, né, com a Coreia do Norte. Mas você vê como que funciona essa questão histórica da Coreia, né? Como é que funciona todo esse processo, por exemplo, de relação com o Japão. Então isso é uma E a China? E como fica a China? E a China nessa história, do ponto de vista dos conflitos históricos? A China, a minha leitura é que eles não têm, Paulo, nenhum tipo de rejeição à China. Tanto é que se você for a Seul, o que você vai mais ver nas universidades sul-coreanas são chineses. É impressionante a quantidade que tem, né? Parceria. Tanto é que eu, conversando com Elias Jabor, logo quando os Estados Unidos anunciaram as novas sanções, eu falei com Elias, falei, olha, a melhor estratégia para a China agora é pagar milhões de fortunas para engenheiros sul-coreanos e de Taiwan se aliar à Coreia. Se aliar à Coreia. Tanto é que logo depois a China lançou aquele plano de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, e um dos elementos é atrair mão de obra, é fazer essas parcerias, entende? Então não tem essa rejeição em relação à China como tem com o Japão, né? Cara, a gente podia se mudar nós três lá para a Ásia, né, cara? Porque cara, parece que funciona tão melhor lá as coisas, né? Eu ia agora em novembro, né? E assim, o negócio... Foi o Covid que atrapalhou ela, assim, né? Fala. Foi, me ferrou. A questão é uma questão de esperança, né, cara? Você está vivendo uma sociedade em que, só para não me repetir, mas já me repetindo, uma sociedade em que a gente vê que cada dia se afunda mais, cada vez concepções cada vez mais erradas, e a gente vê que parece que a gente... Engraçado, né? A mídia às vezes os pinta como bárbaros, e no fundo talvez os bárbaros sejamos nós, né? Que coisa maluca isso. Isso é muito... E outra coisa eu queria, agora, só para a gente passar mais uma vez, para nossa grande audiência aí, fizeram perguntas, e se eu não fizer, sabe que o pessoal depois me cobra, fica enchendo meu saco, né? Justo. Tem que fazer as perguntas da audiência. E a pergunta é calma aí, que o pessoal aqui também está falando. Para quem não sabe, eu estou no trabalho, fazendo a live do trabalho, você vê isso que é de expediente aqui no Disparado. Vamos lá. Senhor Holmes, ele pergunta assim: houve auxílio dos Estados Unidos para o desenvolvimento sul-coreano, tendo em vista a sombra da Coreia do Norte, China, etc.? Qual o papel dos Estados Unidos no crescimento do país? Bom, essa pergunta é uma pergunta clássica que eu vou passar para o Wallace responder, porque existe uma noção também ingênua de que é o chamado desenvolvimento a convite, que a Coreia só se desenvolveu porque os Estados Unidos deixou. Mas vai lá, Wallace. Inclusive, a tese de doutorado do Wallace é especificamente sobre esse assunto. Porque assim, quando se fala da Coreia, né, existem 3 linhas de interpretações basicamente, né, que inclusive tem uma aula só sobre isso, né, que é sobre essa questão de que é uma economia sempre livre, export-led, aberta. Uma outra linha que é essa, né, de que fala que a Coreia só se desenvolveu porque o cenário geopolítico foi constantemente favorável. E uma terceira linha, que é a que eu e o Paulo a gente se alinha mais, né, que é defender a lógica do desenvolvimento via forte intervenção do Estado, né? Tanto eu como o Paulo e outros autores, como Chang, né, Alice Amsden, vários outros autores. Por que isso é interessante? Porque, de fato, se você pegar todo o processo de evolução histórica da Coreia no período dos anos 60, 50 até agora, até os anos 80, 90, o cenário geopolítico foi interessante, foi favorável, né, numa aproximação. Só que é relevante mostrar que, em vários momentos, houve atritos entre a Coreia e os Estados Unidos, com a Coreia confrontando. A POSCO, por exemplo, que o Paulo dá uma aula genial sobre isso, foi um confronto, porque os Estados Unidos fez um relatório mostrando claramente que não era viável e não era para a Coreia fazer. A Coreia foi lá e construiu a POSCO, que é uma empresa de sucesso. A Hyundai, por exemplo, é uma outra empresa que foi boicotada pelos Estados Unidos e, no entanto, o presidente Park levou à frente e construiu hoje. A Hyundai está no top 5, entre as 5 maiores empresas do mundo. E ele peitou multinacional americana lá, acho que a GM, que estava tentando a GM. A própria China tentou ferrar com a Coreia nesse período, né? Quando fez uma aliança com a Toyota e proibiu a Toyota de fazer e fornecer insumos e peças para a Coreia nos anos 60, né? Então, veja, teve uma outra questão, um exemplo interessante de mostra que, de fato, houve, né, um processo aí interessante, mas nos anos 60, 70, os Estados rompem um pouco com a Coreia e a Coreia consegue fazer outras relações, por exemplo, com o Japão.
né? A Coreia faz uma relação diplomática, retoma relações diplomáticas com o Japão e otimiza suas relações de transferência de tecnologia, por exemplo. Mas vamos lá. E o Park Chung, o Park, ele estatizou bancos americanos, quer dizer... Isso, era isso que eu queria chegar, Paulo. Ele foi muito hábil ali em explorar o poder de barganha que ele teve por estar naquele lugar, naquele momento, né? Então ele soube, vamos dizer assim, aproveitar essa margem de manobra, né, Wallace? 1900, quando os Estados Unidos, quando acaba com a colonização japonesa e depois da Guerra da Coreia, os Estados Unidos fazem duas reformas, Renato, importantes na Coreia, que é a reforma educacional e a reforma agrária. A reforma agrária, quem faz são os Estados Unidos lá. Só que aí quando o Park assume o poder em 1961, o que ele vai fazer? Ele toma o poder, né? E ao tomar o poder, ele vai... E outros, os Estados Unidos tinham privatizado todo o sistema financeiro sul-coreano. O presidente Park, em 1961, 62, toma todos os bancos, estatiza e nacionaliza, que é o que eu chamo, né, de uma estratégia de centralização financeira para alocar recursos para os setores considerados estratégicos. Então, o que o Park fazia? Captava capital internacional, né, e alocava esses recursos para setores estratégicos via sistema financeiro nacional. Isso era do interesse dos Estados Unidos? É óbvio que não. A partir da ideia, né, é óbvio, é aí o que eu sempre falo e defendo. Houve um cenário externo favorável? Houve, mas para o Brasil também houve esse cenário internacional favorável nos anos 50, 60, né? Mas a Coreia foi competente em saber otimizar o cenário internacional favorável, né, fortalecendo estruturas estratégicas, né, que dessem à Coreia maior autonomia na sua trajetória de desenvolvimento. Uma delas, por exemplo, é o que eu chamo de controle sobre estrutura de propriedade do capital, né? O governo sul-coreano ele colocava limite ao investimento estrangeiro direto. Você acha que, por exemplo, isso era do interesse dos Estados Unidos? É óbvio que não. Então, o que eu sempre tento mostrar, como Paulo, houve um cenário externo favorável, houve essa relação com os Estados Unidos, houve, mas não foi por causa disso que a Coreia conseguiu a sua ascensão, né? Tem até uma coisa interessante, se você chegar no centro de Seul hoje, vocês vão encontrar lá um acampamento permanente, né, de adoração, apoio aos Estados Unidos, cara, é impressionante, eu tenho uma raiva daquilo, cara, quando eu vou lá. Do que é de doação? Fala de novo que eu não ouvi. É um acampamento permanente, né, de apoio aos Estados Unidos na Coreia. Mas aqui a gente também tem, só que está no Palácio do É isso que é diferente. Lá é um acampamento, aqui é um palácio, né? Aqui é um governo inteiro, né, cara? Que maluquice isso, hein, Wallace? Pelo amor de Deus. Cara, a experiência da Coreia, assim, quando o Paulo me convidou para fazer o curso com ele, primeiro eu fiquei extremamente lisonjeado de o Paulo ter me convidado. O Paulo é uma referência no país, né, como economista desenvolvimentista, como economista que entende indústria, que entende, né, é bom ter amigos assim, falando a verdade, cara. Mas então, verdade. Primeiro foi isso, cara. Fiquei extremamente lisonjeado, feliz, porque a partir disso, né, a gente fez uma relação de amizade, né, de trabalho. Aprendi muito com o Paulo, aprendo muito. E segundo foi poder mostrar para as pessoas que há alternativa, cara, né? O livro do Paulo e do André Roncalha sobre o Brasil que não aprende tem como contrapartida o inverso dizer, olha, tem outras formas. E o curso nosso sobre a Coreia é mostrar essas formas. Um dia eu espero materializar isso em um livro, né? Espero fazer isso em breve. Mas aliás, demorou, já era para estar escrito esse livro. Eu estou devendo isso, cara. Eu espero que no próximo ano, eu partindo para o meu pós-doutorado, se der tudo certo, eu faço isso. Porque aí eu vou me libertar de aulas, eu vou ficar preso em pesquisa e consigo escrever, né? Na verdade, dar sequência à minha tese. Mas, assim, então eu acho que é isso. Eu acho que o nosso curso oferece isso para as pessoas, né? Oferece uma oportunidade de ver uma alternativa, que existe alternativa. E a Coreia do Sul, nós mostramos que é uma alternativa e mostrando a verdade, como é que ela funcionou. Nada de ficar distorcendo fatos para alcançar um intuito, né, de dizer, liberalismo. Não, a gente aborda tudo dessas perspectivas e mostra o que aconteceu, entende? É que no final do dia, desculpa interromper, mas assim, a crise do desenvolvimentismo brasileiro, que não deu certo, vamos dizer assim, que aliás é um tema recorrente do Portal Disparada, leva muita gente a crer que a alternativa, então, é o liberalismo, como se não houvesse outros tipos de desenvolvimentismo. E daí a beleza do desenvolvimentismo asiático, porque o desenvolvimentismo asiático deu muito certo.
Taiwan é um baita país, Coreia é um baita país, a China está crescendo de maneira acelerada, a Malásia se desenvolve rapidamente, o Japão tem traços desenvolvimentistas muito claros, senão fica uma conversa meio binária aqui no Brasil. O desenvolvimentismo brasileiro não deu certo. Então joga tudo fora, vamos abrir a economia e rezar para Deus. Tem outros caminhos, né? Por isso que a gente fala tanto de Ásia, estuda a Ásia, mostra a Ásia, debate a Ásia, né, Wallace? Sim. Gente, eu queria rapidinho, eu só preciso daqui a pouquinho, vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, porque aqui o pessoal nosso gosta de fazer bateria, minha bateria está acabando aqui também, estou preocupado. Eu queria conversar, eu só queria convidar vocês para a gente fazer um bate-papo com o pessoal que assiste a gente mais para frente, não sei se é a semana que vem, mas um pouquinho mais depois, para a gente tirar umas dúvidas com o pessoal sobre a questão asiática em geral, para a gente conversar uma coisa mais descontraída, mais participativa, uma coisa que eu tenho sentido que o nosso campo prazer. Mais é essa troca, a gente ouvir mais o nosso pessoal, tirar essa dúvida. Então eu queria convidar vocês, antes de pedir a consideração final, para daqui a algumas semaninhas a gente conseguir botar isso no ar. Faz um Zoom, chama todo mundo aí, manda o link, aí você pilota e a gente vai conversando online mesmo. Estou à disposição, pelo menos comigo, conta comigo. Claro, poxa, eu fico muito feliz, gente, porque a gente quer criar isso. É um núcleo de pessoas que consigam pensar a dificuldade que a gente tem pela frente do Brasil, mas olhar com esperança também. Olhar que existe forma de dar certo. Isso é uma coisa que é uma preocupação muito grande da gente. E eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais e explicarem onde que o pessoal encontra o curso, para o pessoal sair daqui agora e já ir para o curso, porque o cara tá empolgado. Se for para depois, o cara não vai lembrar. A gente sabe que o cara pode gostar da gente, mas a internet é uma desgraça. Todo mundo... Aí vai vir um monte de meme no Zap, aí desanda. Eu queria saber... Então, assim, pro cara desligar aqui a nossa live, como é que ele chega no curso, gente? Alguém já explica e aí a gente já faz as considerações finais. Tá, mas deixa eu falar rapidamente. Basta entrar lá no meu blog, www.paulogala.com.br. As matrículas estão abertas até sexta-feira agora. Corre lá, então, porque a gente tem vagas limitadas lá na plataforma, porque a gente discute com a galera. Enfim, na verdade, rola um debate lá, né? E aí basta você clicar lá, você vai ver o programa do curso, tem mais de 40 aulas, tem o detalhe, aula por aula, e aí você pode assistir no seu smartphone, no desktop, de madrugada, no banheiro, na praia, onde você quiser, da maneira que você quiser, e o prazo é ilimitado. Na verdade, depois que você se matricula, formalmente tem um prazo de 1 ano, mas se você precisar de 2, 3, 5 anos, fica lá o material para você assistir quantas vezes você quiser. Eu garanto para vocês, né, La Garantia Soy Yo, eu garanto para você, que não existe maneira mais fácil, rápida e sintética de absorver todos os livros que eu li sobre Coreia e todos os livros que o Wallace leu sobre Coreia, que não são poucos, a gente está há 20 anos lendo sobre Coreia, não há uma maneira mais fácil, rápida e inteligente de você absorver esse conhecimento do que fazer o nosso curso, né? Se você achar caro, sugiro que você leia os 700 livros que a gente leu e dê as infinitas aulas que a gente deu, que você vai chegar lá, você não vai gastar o dinheiro, você vai chegar lá, mas vai te dar um trabalho desgraçado, né, Wallace? Eu também acho que o curso, ele, como a gente falou desde o início, ele é muito bem estruturado, né, e dar às pessoas um conhecimento histórico, econômico, e a gente usa uma linguagem muito acessível, né? A gente evita ao máximo ficar preso, né, a tecnicismo, ao economês. O economês, né? Então é um curso acessível, é um curso onde todos podem ter acesso, tem a participação, né, de poder fazer perguntas, a gente responde, a gente tira dúvidas. Muitos que estão fazendo mandam e-mails pedindo textos, eu mando textos, cansei de mandar vários textos já, livros em PDF que eu tenho sobre a Coreia, sobre a Ásia. Então é algo extremamente interativo. Eu acho que é uma oportunidade, como o Paulo falou, o Paulo sintetizou muito bem isso, né? Você vai ler vários livros nos cursos em poucas horas que a gente está dando ali, né? Porque cada aula ali é resultado de uma leitura muito ampla, né? De um processo, de uma quantidade de livros, de obras, de pesquisas, né? Muito ampla. Então, eu queria convidar todo mundo mesmo a nos dar esse privilégio de ter a vocês como nossos ouvintes, nossos alunos no nosso curso, né, ter esse feedback também, ter sugestões, ter discussão, que isso nos enriquece muito. Então, eu queria convidar todos,
né, para fazer o curso, nos dá esse privilégio de ter a oportunidade de dialogar com vocês através do curso sobre a Coreia e o sucesso da Ásia. Gente, então eu vou me encaminhar para as considerações finais, mas não sem antes agradecer a vocês pela presença, pela paciência e por sempre estarem disponível para o Disparada. É muito gratificante ter pessoas como vocês. O Paulo já tinha conversado anteriormente, algumas semanas atrás. O Wallace está conversando hoje, mas igualmente lisonjeado com a presença de vocês. É muito bacana esse debate. Então, eu estou contando com vocês. A gente vai marcar já, logo, logo, esse bate-papo para tirar as dúvidas. Tem muita pessoa que vive perguntando, às vezes a gente não consegue porque tem uma pauta. E aí, com as perguntas, a gente consegue fazer uma coisa mais livre, né? Acho que fica legal assim. Então, ô Paulo, primeiro com você, meu querido, uma boa noite. Muito obrigado, viu, cara? Obrigado, Renato, a todos que nos ouviram. Para a gente, acima de tudo, é um prazer fazer essas conversas. A gente vive disso, a gente faz o dia inteiro isso, na verdade, né? No WhatsApp, no Twitter, no Facebook, e é muito legal, enfim, poder participar de um espaço como esse, mais amplo, para conversar com mais pessoas. E agradecer a vocês a oportunidade e dizer que eu sou fã aí do Disparada, que eu estou à disposição também para quantas conversas forem necessárias, né? Valeu, obrigado, gente. E vão Valeu, ser Wallace. muitas, hein? E vão ser muitas, porque a necessidade não para, cada dia mais esse país de doido que a gente está vivendo. Ô, Wallace, muito obrigado pela tua presença, meu querido, pela tua atenção, viu? A gente fica muito lisonjeado de poder contar com pessoas do seu estirpe, meu caro. Opa, obrigado, cara, pelos elogios. Eu fico muito feliz, eu agradeço mais uma vez o Portal Disparada, né? Às vezes eu escrevo alguma coisa para vocês também, então sempre a Beatriz, eu sempre entro em contato com a Beatriz. Agora conheci você, Renato, também foi extremamente lisonjeado conhecer você, falar contigo, né? Agradecer ao Paulo também por esse momento. Eu sempre aprendo, sempre quando o Paulo está falando, sempre tem sacadas e insights geniais. É por isso que é o Paulo Gala, né? Por isso que é perseguido nas redes sociais, muitas vezes, pelos ortodoxos. Por isso que tem vários hackers me atacando. Então, e pior que, cara, as pessoas linkam a mim agora com o Paulo Gala. Tem um cidadão mesmo que fala de auditoria da dívida, tudo ele me coloca no meio. Eu falo, porra, quem fala o Paulo, não sou eu de auditoria da dívida, né? Mas, assim, para mim foi um prazer muito grande, cara. Assim, falar da Coreia, falar da Ásia, refletir sobre isso, para mim sempre é um momento. E eu estou à disposição. No dia que você quiser marcar, é só marcar e a gente... Muito obrigado, gente, mais uma vez. Pessoal, público do Disparada, eu agradeço mais uma vez. Nós estamos replanejando a nossa parte de conteúdos. Nós vamos, a partir do ano que vem, com programas mais fixos, as coisas mais certinhas. Esse ano a gente teve alguma dificuldade por causa da pandemia, mas esse projeto cada vez maior e com pessoas do nosso lado como essas, a gente não tem como desanimar. Agradecer também a Bia Niquelin, que o Wallace também lembrou agora, minha grande amiga, companheira, editora nesse projeto, e que tanto me ajuda. A Isa Lofrano também, Luiz Roque, todo mundo aí do Disparada. Aquele abraço a todos vocês, meus queridos. Uma boa noite e até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.